no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 21, que diz sobre a grande tribulação. Amém? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler aqui. Será um tempo de grande sofrimento e de perseguição pavorosa para todos quantos permanecerem fiéis a Deus. Vamos ler Apocalipse 12. Apocalipse 12. Oh, aleluia. Apocalipse 12, versículo 17. Que diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Satanás, confinado na terra, sabe que lhe resta pouco tempo para perseguir a mulher. A mulher, no caso, aleluia, deixa eu ver aqui quem é a mulher aqui. Glória a Deus. Só um segundo. A mulher diz respeito à igreja de Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos. Nota 6. Só um segundo aqui. Ó. A mulher simboliza os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, o menino Jesus, veio ao mundo. Isso é indicado não somente pelo nascimento do menino, mas também pela referência ao sol e à lua e às 12 estrelas que naturalmente se referem às 12 tribos de Israel. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. A mulher pode referir-se aos fiéis de Israel na Judéia e o resto da sua semente, aos judeus crentes em outras partes do mundo. Aleluia. Vamos ler também aqui Apocalipse 13, 15, que diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Que coisa, hein, irmãos? Que coisa, ó. Vai ter uma imagem mesmo, uma escultura da besta, só que não vai ser uma escultura, uma imagem como as imagens que existem hoje, que ficam paradas, que ficam empoeiradas. A imagem vai ter vida, ela vai receber vida, como a gente acabou de ler aqui, Apocalipse 13, 15, ó. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Será baixado um decreto ordenando a morte de todos que se recusarem a adorar o governante mundial e a sua imagem. Noutras palavras, muitos que resistirem ao anticristo e permanecerem fiéis a Jesus, selarão sua fé com vidas. Então, aquele que negar no período da grande tribulação vai sofrer tortura pesada antes de ser morto. Mas tem que aguentar todo o sofrimento e morrer sem aceitar a besta, porque só assim você será salvo. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Glórias ao nome do Senhor. Será um tempo de ira de Deus e de juízo contra os ímpios. A declaração de Jesus de que aqueles dias serão abreviados não pressupõe a redução dos 3 anos e meio ou dos 1260 dias preditos. Pelo contrário, parece indicar que o período é tão terrível
que se não fosse de curta duração, a totalidade da raça humana seria destruída. Então, o anticristo vai dominar 7 anos. 3 anos e meio ele vai ser bonzinho, não vai exigir nada de ninguém. Quando ele conseguir o apoio mundial, aí 3 anos e meio, final do governo dele, ele vai fazer coisa terrível. E Jesus diz que esse período é um período abreviado de 3 anos e meio, não vai ser menos que isso. Porque se fosse um pouco maior que 3 anos e meio, não ia ficar ninguém fiel a Deus nesta época aí, né? Aleluia! Então é isso aí. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O estudo do Apocalipse, a grande tribulação, é um estudo bem extenso, bem grande mesmo. Tem muitos detalhes, e que nós precisamos ler e reler mais de uma vez para compreender, para entender, porque principalmente o Apocalipse é alvo de muitas seitas. Muitas seitas falam sobre o Apocalipse. Amém? Eu só vou ler mais aqui, ó, Apocalipse 17. Deixa eu ler aqui, Apocalipse 17, do 9 ao 17. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, 5 já caíram e existe um. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder, a autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão os que estão com ele, chamado eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tem uma mesma ideia, que deem à besta o seu reino, até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aleluia, glória a Deus. Os 7 reis, alguns acreditam que os 7 reis representam 7 reinos do mundo. Os 5 reinos passados são admite-se que seja Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Aqui está dito que o Império Romano é o seguinte: aquele que existe. Este reino corresponde aos pés de ferro e de barro da imagem de Daniel. São os estados nacionalistas que surgirão após a queda do Império Romano até o tempo presente. O reino posterior, o 8º, será o reino do Anticristo. A besta é o 8º reino. A besta, o Anticristo, será o derradeiro império mundial. É um dos 7, mas também é o 8º. Isso significa que pertence ao mesmo sistema mundano, ímpio, ao qual pertenciam os 7 primeiros, mas que não faz parte daquele grupo. O Anticristo será destruído no final da tribulação. Os 10 chifres são reis. Estes reis são 10 nações que exercerão grandes poderes políticos e apoiarão o futuro governante mundial.
constitui uma confederação mundial de nações que se oporão, serão contra Cristo e a verdadeira fé bíblica. Combaterão contra o Cordeiro. Cristo destruirá o anticristo e aos que a ele se aliam na batalha final de Armagedon. Amém? Aí o texto que eu li fala das águas. A prostituta assentando-se em muitas águas indica que haverá um só sistema religioso, ecumênico, universal, apóstata, na primeira parte da tribulação. Essa falsa religião será substituída pela religião do anticristo, ao assumir seu grande poder político. Aborrecerão a prostituta, também o texto bíblico de Apocalipse 17 falou isso. A certa altura do reinado do anticristo, a prostituta será odiada por ele e os seus adeptos, os quais a destruirão totalmente, e as suas instituições. Este é o julgamento divino contra o sistema religioso mundial que rejeitou a verdade de Deus em Cristo. Isso pode ocorrer na metade da tribulação, na metade dos 7 anos, quando a besta declara ser ele um Deus, exigindo que todos lhe adorem. Em resumo, tudo isso que eu disse aqui, né? Eu tenho lido e tenho falado, o anticristo ele vai se levantar, ele vai conseguir conquistar todas as nações, né? Se os irmãos souberem bem, por exemplo, tem a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem Mercosul, os países da América do Sul, tem a OTAN. São organizações em que os países se aliam, certo? E ali o que decide, o grupo decide, todos fazem. Então, a Bíblia fala dessas organizações, 7 reinos, 5 reinos que passaram, 7 reinos que virão, depois virá o 8º, que era dos 7, mas ele reinará sozinho, que é o anticristo, que ele vai se apropriar daquela organização, e a organização que existe, como se fosse a ONU, pode ser a ONU, ou pode ser uma outra organização que ainda vai se levantar, não sei, né? E aí, essa organização com poder mundial, o que ela decidir, geralmente participa quem dessa organização? Os países mais ricos, os países mais influentes. Por exemplo, a França é um país, só que ela domina vários países na África. São colônias. Portugal ainda tem colônia. O Brasil não é mais colônia de Portugal, mas ainda tem. Né? Estados Unidos, todos os lugares que os Estados Unidos... Então esses países, se eles falar pau é pau, todo o resto vai ter que obedecer. Então o anticristo vai se apoderar desse sistema e vai falar, agora eu governo tudo, porque eu tenho poder. Aí vai ter uma religião, né, que está predominando, como muitas águas, ou seja, vai ter a totalidade dos adoradores, pode ser uma religião ecumênica, que agrega todas as crenças, espírita, idólatra, feiticeira, cristã, eles vão embolar tudo ali para conquistar todo mundo, querer conquistar todo mundo. Aí no meio, quando o anticristo se levantar, ele abole as muitas águas, a religião predominante, e fala, eu sou Deus agora. E aí vai ter o anticristo e a imagem dele. Ele vai andar por aí e a imagem dele vai ter poder de falar e de matar, fulminar a pessoa que não adorar a imagem. Amém? É isso aí. Amanhã a gente continua.